Vocês já notaram como um simples sorriso de um desconhecido pode iluminar o seu dia? Ou como a simples presença de uma pessoa em paz acalma instantaneamente a sua agitação? Esses momentos revelam uma verdade profunda que nossa época tende a esquecer. A bondade não é uma virtude que devemos adquirir, mas uma natureza que devemos liberar. Muito antes que se formem as regras sociais, o coração sente. O ser humano percebe o sofrimento alheio sem compreender suas causas. Um olhar basta, às vezes, para despertar essa ressonância interior que nos impulsiona em direção ao outro. Existe uma forma de inteligência do coração, intuitiva e imediata, que reconhece a humanidade comum além das diferenças aparentes. Essa inteligência espontânea encontra um eco profundo no conceito taoísta do Sei, essa compaixão natural que Lao Tzu coloca em primeiro lugar entre os 3 tesouros espirituais. Tenho 3 tesouros que guardo e conservo preciosamente. O primeiro é a compaixão, o segundo é a frugalidade, o terceiro é não ousar ser o primeiro sob o céu. Capítulo 67 do Tao Te Ching. Essa compaixão taoísta não é um sentimento fabricado pela mente, mas uma qualidade inerente ao próprio Tao, essa fonte originária que anima toda a existência. Cada um pode sentir essa benevolência nativa, não procurando produzi-la, mas permitindo que ela se expresse. Manifesta-se na doçura de um olhar, na escuta atenta, nessa presença calorosa que tranquiliza sem exigir nada. É essa disposição do coração que não pede nada, mas oferece tudo. O Zhuangzi nos ensina que essa bondade autêntica brota do Wu Wei, essa ação sem forçar que constitui um dos pilares da sabedoria taoísta. O sábio não age, contudo, nada permanece inacabado. Não ensina, contudo os seres se transformam por si mesmos. O Wu Wei não significa inação, mas sim a ação correta que se harmoniza com o movimento natural da vida. Como a água que nutre naturalmente sem esforço, a bondade verdadeira flui de sua própria natureza. Para compreender essa ideia, pensem num pai ou mãe que consola seu filho em lágrimas. Não precisa refletir sobre a técnica apropriada. O gesto certo emerge espontaneamente do amor. Esse é o Wu Wei aplicado à bondade. Uma resposta natural e perfeitamente adaptada que nasce de nossa conexão profunda com a vida. Quando o coração está em paz, a bondade irradia naturalmente. Observa um mestre Zen revelando a ligação íntima entre nossa qualidade de ser interior e nossa capacidade de amor. Essa verdade ressoa com o ensinamento taoísta do Shu, esse vazio fecundo que os mestres cultivam. No Tao Te Ching, Lao Tzu compara essa qualidade ao vazio do cubo da roda. 30 raios convergem para o cubo, mas é o vazio do cubo que torna útil a roda. Capítulo 11 do Tao Te Ching. Essa metáfora revela um paradoxo. É justamente o vazio que torna funcional a roda. Da mesma forma, é no espaço pacífico do coração, liberado da agitação e das preocupações egocêntricas, que a bondade encontra sua força motriz. Essa paz interior não é a ausência de emoção, mas sim um estado de disponibilidade profunda, como um lago perfeitamente calmo que pode refletir fielmente o céu. A bondade autêntica não se limita ao simples sentimento benevolente. Atravessa 3 grandes esferas de nossa humanidade: o ser, o coração e a ação. Esses 3 níveis funcionam cada um segundo dinâmicas próprias, mas interconectadas, refletindo a trindade taoísta do Jing: essência e Qi, energia, e Shen, espírito.
Para compreender melhor essas três dimensões, imaginemos um músico consumado. Sua essência, Jing, corresponde à sua presença estável e centrada, essa qualidade do ser que emana dele mesmo no silêncio. Sua energia, Qi, se manifesta na vitalidade expressiva que anima sua execução, essa força criadora que circula e se transforma. Seu espírito, Shen, guia o conjunto, essa inteligência artística que unifica técnica e inspiração. Da mesma forma, nossa bondade opera nesses três níveis simultaneamente. O ser conhece estados de paz interior que nutrem naturalmente a benevolência, correspondendo ao Jing, essa essência estável e profunda. O coração, por sua vez, se abre no ritmo da confiança, vulnerabilidade, compaixão, ternura, alegria compartilhada, manifestando o Qi, essa energia circulante e transformadora. A ação, finalmente, se desdobra entre serviço, generosidade, justiça, acompanhamento, expressão do Shen, esse espírito que guia e unifica. O clássico interno do Imperador Amarelo nos ensina que esses três níveis devem estar em harmonia para que a bondade possa circular livremente. Quando a essência está em paz, a energia circula harmoniosamente. Quando a energia circula harmoniosamente, o espírito irradia naturalmente. A cada dia, essas dimensões se entrelaçam, se nutrem, se fortalecem às vezes. Se agimos sem ancoragem interior, a benevolência torna-se esforço e se esgota. Inversamente, um coração em paz pode iluminar a ação e transformar os gestos mais simples em atos de amor. Estar atento a essas harmônicas significa cultivar a bondade segundo as estações interiores, sem forçar, sem calcular, mas estando totalmente alinhados com nossa natureza profunda. Essa abordagem nos libera da culpa que frequentemente acompanha nossos fracassos de benevolência. Quando compreendemos que nossa capacidade de amor flutua naturalmente segundo o estado dessas três dimensões, paramos de nos julgar e começamos a nos cultivar com a paciência de um jardineiro. Nossa época nos confronta, porém, com um paradoxo inquietante. Nunca possuímos tantos meios de comunicação e informação sobre o sofrimento do mundo, e nunca fomos tão numerosos a sofrer de indiferença e isolamento. Essa contradição revela uma verdade essencial. A bondade só pode florescer num ambiente que respeite as leis naturais do coração humano. O Liese nos adverte contra essa dispersão. Quem persegue 1000 lebres não captura nenhuma. Quem persegue 100 pássaros volta de mãos vazias. Nossa sociedade da informação nos coloca exatamente nessa situação. Bombardeados por solicitações compassivas, nossos corações se dispersam e perdem sua capacidade de ressonância autêntica. Pensem nessa sensação de esgotamento emocional que vocês sentem às vezes depois de consultar as notícias. Tantos sofrimentos, crises, injustiças desfilam diante de nossos olhos que nossa capacidade de empatia se satura. Não é indiferença, é um mecanismo de proteção natural diante da sobrecarga. Nossos corações, concebidos para ressoar com as emoções de nossa tribo imediata, se encontram submersos pelas dores do mundo inteiro. Nossa sociedade colocou a performance no centro de seu modo de viver. Performance econômica, social, até mesmo emocional. Mas a bondade não se deixa otimizar como um processo industrial. Deixa-se cultivar como um jardim com o qual desenvolvemos uma relação paciente. Querer instrumentalizar a benevolência significa criar artifício. Querer medi-la significa enrijecê-la. Essa verdade encontra um eco poderoso no conceito taoísta do Ziran,
essa espontaneidade natural que Zhuangzi ilustra com a imagem do açougueiro perfeito. Minha faca não tem lâmina, porque sigo os intervalos naturais. Há 19 anos, minha lâmina permanece intacta. Capítulo 3. A bondade autêntica, como essa maestria perfeita, nunca força, mas segue os caminhos naturais do coração. Os Iran nos ensina que a verdadeira maestria não consiste em impor nossa vontade à realidade, mas em se harmonizar tão perfeitamente com ela que a ação correta emerge sem esforço. No campo relacional, isso significa aprender a sentir os intervalos naturais. Esses momentos em que nossa presença, nossa escuta ou nossa ajuda serão mais benéficos. O segredo não está na eficácia, mas na autenticidade do movimento do coração. É aí que a sabedoria antiga se une a uma visão mais orgânica do florescimento humano. Não se trata de adicionar gentileza, mas de remover o que obstrui nossa natureza benevolente. Assim, o amor circula melhor, a ternura retorna, e a alegria de dar substitui a obrigação de ser bons. Essa abordagem subtrativa, em vez de aditiva, transforma radicalmente nossa relação com a bondade, em vez de nos perguntarmos: como posso ser mais gentil? Component Placement, nos perguntamos: o que me impede de amar naturalmente? Essa simples reformulação abre perspectivas inteiramente novas. Criamos uma cultura de desconfiança permanente que nega a confiança fundamental na vida. Perdemos a arte da abertura, essa vulnerabilidade que permite ao coração encontrar verdadeiramente o outro. A tradição taoísta nos ensina que toda força precisa de receptividade para se manifestar, que toda manifestação yang requer um acolhimento yin. Essa polaridade yang-yin não descreve apenas forças cósmicas, mas a dinâmica fundamental de toda relação autêntica. O yang representa o impulso para fora, dar, agir, expressar, proteger. O yin encarna a receptividade, acolher, escutar, nutrir, conter. Esses dois movimentos não se opõem, mas se completam, como a inspiração e a expiração na respiração. O clássico da Grande Paz, Taiping, expressa essa lei fundamental. O céu dá sua força, a terra oferece sua receptividade, de sua união nasce a miríade dos seres. Essa polaridade não é apenas cósmica, mas relacional. Nossa capacidade de dar, yang, só pode se atualizar num clima de receptividade recíproca, yin. Em nossas relações, isso significa que só podemos verdadeiramente ajudar alguém se existe um espaço de acolhimento recíproco. Forçar nossa ajuda sobre uma pessoa fechada ou indisponível cria apenas frustração e resistência. A bondade verdadeira espera o momento certo, como um jardineiro espera a boa estação para plantar. Ignorar essa lei fundamental significa se fechar numa solidão que resseca a fonte da bondade. O mestre taoísta Wang Bi comenta: quem só sabe dar se esgota, quem só sabe receber se empobrece. A sabedoria consiste em dançar na alternância. Essa harmonia da alternância nos libera do esgotamento do doador crônico, como da culpa do recebedor perpétuo. Nos ensina que receber com graça é tão generoso quanto dar, porque permite ao outro expressar sua bondade. A competição generalizada constitui outro obstáculo maior à nossa benevolência natural. Condicionados a ver o outro como um rival potencial, perdemos esse reconhecimento espontâneo de nossa humanidade comum. Essa mentalidade de combate nos priva dessa fraternidade fundamental que dava calor e sentido
as relações humanas. O conceito taoísta do Pu, essa madeira bruta, que simboliza a simplicidade originária, nos ensina outro caminho. Lao Tzu escreve: manifesta a simplicidade, abraça a madeira bruta, diminui os desejos pessoais, reduz as ambições. Capítulo 19 do Tao Te Ching. Essa simplicidade não é ingenuidade, mas reconhecimento de nossa essência comum, anterior às divisões criadas pela competição. O Pu representa nossa natureza antes que seja esculpida pelos condicionamentos sociais. Como um bloco de madeira bruta, contém todas as possibilidades escultóricas, mas ainda não está fixado em nenhuma forma particular. Nossa bondade original é pura potencialidade, livre de todos os cálculos e estratégias que complicam nossas relações adultas. O sábio Ge-hong nos lembra no Baopuzi: 10.000 seres diferentes, uma só raiz, 1.000 rostos diferentes, um só coração. Essa visão unitária dissolve naturalmente o espírito de rivalidade para revelar nossa pertença fundamental. Vivemos como ilhas isoladas, privadas dessa pertença que permitiria a nossa bondade se nutrir de sua fonte. Reconhecer essa pertença comum não nega nossas diferenças individuais, mas as coloca num contexto mais amplo. Como os membros de um mesmo corpo que têm funções diferentes, mas servem à mesma vida, nossas diversidades pessoais enriquecem a humanidade inteira. Isso cria essa sociedade do hiperindividualismo, uma civilização do eu cortado do nós, do interesse pessoal separado do bem comum, do sucesso individual desconectado do florescimento coletivo. Essa fragmentação social dispersa nosso impulso natural em direção ao outro, nos esgota em cálculos egoístas entre o que podemos dar e o que arriscamos perder. O Zhuangzi nos oferece uma imagem impressionante dessa fragmentação no apólogo do homem que se desmembrou. Tendo perdido sua essência original, dividiu seu corpo em partes separadas. Cada membro lutava contra os outros e logo não restou nada do homem inteiro. Essa metáfora descreve perfeitamente nossa condição moderna. Fragmentamos nossa existência em compartimentos estanques: vida profissional, vida privada, vida social, vida espiritual, que não se comunicam mais entre si. Essa divisão interior se reflete em nossas relações com os outros, criando uma sociedade de indivíduos isolados em vez de uma comunidade viva. A noção taoísta de Ganin, essa ressonância simpática que une todos os seres, nos ensina o contrário. O Liese explica assim: quando um alaúde vibra, todos os outros alaúdes afinados na mesma nota ressoam espontaneamente, mesmo à distância. Nossa bondade natural opera segundo essa mesma lei de ressonância. Desperta por simpatia, não por cálculo. Essa ressonância simpática explica por que certas pessoas nos inspiram instantaneamente a ser melhores, enquanto outras despertam nossos aspectos menos nobres. Não é magia, é física relacional. Vibramos em harmonia ou em dissonância segundo a qualidade das frequências que emitimos e recebemos. Bombardeados de informações sobre os sofrimentos do mundo, nossos corações, concebidos para a ressonância direta e pessoal, se anestesiam no excesso. Isso cria uma sobrecarga compassiva que perturba profundamente nossa capacidade de empatia natural. O mestre Liu Yiming, 1734 a 1821, observa em seus comentários: o coração que quer abraçar todos os sofrimentos do mundo perde sua capacidade de consolar a dor que se encontra diante dele.
Essa sabedoria taoísta tardia antecipa notavelmente nossas dificuldades contemporâneas. Essa observação revela um paradoxo cruel de nossa época. Quanto mais somos informados das tragédias mundiais, menos parecemos capazes de responder com compaixão às necessidades imediatas de nosso ambiente. É como se nosso orçamento emocional fosse esgotado pelo consumo de desgraças distantes. As tradições budistas ensinam que a compaixão estagna quando o coração não tem mais espaço para acolher, criando bloqueios que se manifestam através da indiferença, do cinismo, do esgotamento emocional. A virtualização das relações adiciona uma dimensão nova aos desafios da bondade contemporânea. Nossos corações, naturalmente afinados para uma presença física, o calor do olhar, a sutileza dos gestos, se empobrecem nas trocas desmaterializadas. Essa perda relacional nos priva desses momentos de encontro autêntico, essenciais para o florescimento de nossa benevolência. Vivemos num estado de conexão permanente, que paradoxalmente nos desconecta dessa intimidade humana que nutre a bondade. A diferença entre conexão e comunhão é crucial. A conexão é técnica, a comunhão é existencial. Podemos estar conectados a milhares de pessoas nas redes sociais, sentindo-nos profundamente sós, porque a conexão digital não pode substituir a comunhão das presenças. O ritmo de vida moderno, obcecado pela urgência e eficácia imediata, nega sistematicamente os tempos de maturação necessários ao florescimento da benevolência. Perdemos essa sabedoria da lentidão que permite as relações se aprofundarem, as amizades amadurecerem, ao amor crescer. No Huainanzi encontramos essa máxima: a água nunca precipita seu curso em direção ao mar, contudo, sempre chega ao destino. O sábio nunca acelera. Suas relações, contudo, toca todos os corações. Essa sabedoria da lentidão não prega a preguiça, mas a paciência. Como um jardineiro que respeita os ritmos naturais de crescimento, a bondade autêntica aceita que as relações profundas não se constroem num dia, que precisam de tempo para desenvolver essa confiança recíproca que permite aos corações se abrirem verdadeiramente. Essa negação do tempo relacional cria um empobrecimento crônico que se manifesta através da superficialidade, da instabilidade afetiva, da incapacidade de criar laços duradouros. Contudo, quem cultiva a bondade com paciência colhe a alegria sem limite, nos ensina Mêncio, revelando uma das verdades mais profundas sobre o florescimento de nossa humanidade. Imaginem um jardineiro que quisesse fazer crescer suas flores puxando-as pelos caules, ou que regasse suas plantas segundo sua conveniência em vez de segundo suas necessidades naturais. O resultado seria desastroso. É exatamente isso que fazemos quando ignoramos as condições naturais do florescimento da bondade, esses climas do coração que determinam nossas capacidades de abertura e benevolência. Essa metáfora da jardinagem encontra uma ressonância particular na tradição taoísta do Yangshen, a arte de nutrir a vida. O sábio Sun Si Miao escreve em suas Prescrições de Ouro: cultivar a bondade é como cultivar uma planta preciosa. É preciso conhecer a boa terra, a boa estação, a boa irrigação. Essa abordagem hortícola da bondade transforma nossa relação conosco mesmos e com os outros. Em vez de forçar o crescimento, aprendemos a criar as condições ótimas para que se desenvolva naturalmente. Isso requer observação, paciência e respeito pelos ritmos naturais. Mas eis
o ponto crucial que a sabedoria confuciana tinha compreendido intuitivamente. Essa capacidade de amor precisa ser cultivada como um talento musical ou artístico. Nascemos todos com a capacidade de cantar, mas tornar-se músico requer prática e desenvolvimento. Da mesma forma, nascemos todos com a capacidade de amar, mas fazer florescer essa bondade natural requer um cultivo consciente. As tradições taoístas falam da alternância entre abertura e recolhimento como do ritmo fundamental de toda relação autêntica. Essa alternância reflete a pulsação cósmica do Yin-Yang, mas aplicada à esfera relacional. A abertura corresponde aos momentos de impulso em direção ao outro, de doação, de compartilhamento generoso, a fase Yang de nossa bondade. O recolhimento representa as fases de renovação, de digestão das trocas, de retorno à própria fonte. A fase Yin necessária à regeneração. Para compreender melhor essa alternância, pensem em sua respiração. A inspiração traz o oxigênio necessário à vida, mas a expiração é igualmente vital para eliminar os resíduos. Forçar a inspiração sem nunca expirar criaria uma asfixia. Da mesma forma, forçar a abertura relacional sem tempos de recolhimento cria um esgotamento emocional. Nossa sociedade moderna, obcecada pela disponibilidade constante, tende a valorizar exclusivamente a abertura, a sociabilidade, o altruísmo visível, a generosidade mostrada em detrimento do recolhimento, a interioridade, a escuta das próprias necessidades, o recurso pessoal. Essa supervalorização da abertura cria um desequilíbrio emocional crônico, que se manifesta através do esgotamento relacional, da síndrome do cuidador, da incapacidade de estabelecer limites saudáveis. Criamos uma cultura onde se recolher para se renovar é percebido como egoísmo, quando na realidade é uma condição necessária à generosidade duradoura. 5 minutos por dia para recensear mentalmente os dons recebidos, grandes e pequenos, transformam progressivamente nosso olhar sobre o mundo e sobre os outros. Essa prática ativa o que os taoístas chamam de clareza virtuosa, aquela que reconhece a bondade fundamental da existência. O mestre Zhang Sanfeng recomenda: toda manhã, antes de levantar os olhos para o mundo exterior, dirige teu olhar para os tesouros que este novo dia já te traz. Essa prática matinal transforma literalmente nossa neuroquímica, ativa os circuitos cerebrais da felicidade e da conexão social, criando um estado interior favorável à benevolência. É como afinar um instrumento antes de tocar. Harmonizamos nosso ser interior antes de entrar em relação. Quando a mente para de se dispersar nos julgamentos e projeções para se reunir no acolhimento do que é, acontece algo notável. A energia que se desperdiçava na crítica e na resistência se transforma em compreensão e torna-se finalmente disponível para o amor.